Simbora, turma. Estamos ao vivo, 11 de agosto de 2023, sexta-feira, fechando mais uma semana com mais uma edição do nosso Minuto Geográfico. Lembrando a vocês que o Minuto Geográfico ele acontece toda segunda-feira, também toda sexta-feira, 6h30, hoje aí com um atraso de leve, mas firmes e fortes, sem falhas, ao vivo. Um grande abraço também para vocês que, porventura, poderão assistir ao nosso Minuto Geográfico pelo YouTube depois, porque ele fica gravado, e também aqui no Instagram, já que ele vai ficar disponível aí por um certo espaço de tempo. Simbora. E aí, Saulinho, vamos lá. Morrer. Pessoal, seguinte, todo mundo aqui deve ter acompanhado até um debate hoje em dia, essas pessoas, se a grande maioria hoje usa o celular só para redes sociais ou também para leitura. Porque, inclusive, você tem aplicativos que mostram a quantidade de horas que você usa o celular e quais são as situações, para que tipo de atividade você canaliza o seu tempo. Então, a grande maioria, o WhatsApp, Instagram e outras redes sociais, mas eu acredito que, pelo menos a manchete, as pessoas dizem, né? Eu cheguei para algumas pessoas essa semana e assim, a resposta delas era assim: eu ouvi falar, eu escutei a respeito, mas eu não li sobre. Então, o que eu percebo é que as pessoas sabem o que acontece, as pessoas sabem o que aconteceu, mas aí, quando a gente pergunta quem se aprofundou ou não, é uma minoria de uma minoria. E aí, pois bem, pessoal, o Equador, que é o nosso país vizinho aqui da América do Sul, está passando agora por um processo eleitoral. Vai ter eleição para presidente do país. O atual presidente, o Guillermo, o Lasso, ele decidiu não se candidatar, não se envolver fortemente, diretamente no processo, mas você tem aí pelo menos 8 candidatos. Você tinha 8 candidatos no processo eleitoral. E o que aconteceu é que um dos candidatos, vocês acompanharam, ele foi assassinado. Ele estava num comício, ele estava participando de uma agenda eleitoral em Quito, e quando saiu da agenda eleitoral, alguns homens se aproximaram, furaram o esquema de segurança e mataram. O que chama atenção é que um dia antes, ou nas semanas anteriores, ele fez críticas muito fortes ao narcotráfico. Só para vocês entenderem, o Equador ele não é um grande produtor de cocaína. O Equador não é grande produtor de cocaína, mas o Equador tornou-se nos últimos anos um grande corredor da cocaína. O Equador, se você olhar no mapa, fica ali entre Peru e Colômbia. Você tem Peru e Colômbia, que são 2 grandes produtores de cocaína. E aí, a cocaína da Colômbia, a gente calcula aí, quem pesquisa essa área, diz que 1/3 da cocaína da Colômbia, pelo menos, vai seguindo para os Estados Unidos. Eles usam os portos do Equador, que ficam virados para o Oceano Pacífico, para levar essa droga para a América do Norte, notadamente para o mercado estadunidense. A demanda pela cocaína cresceu, a demanda cresce, o tráfico também vai crescer, e paralelo a isso, o que acontece? A Colômbia, que era o quartel-general do pó, o quartel-general da cocaína do mundo, todo mundo aqui sabe, quem acompanhou a história aqui de Juan Pablo Escobar e companhia. Pois é, a história de Pablo Escobar e companhia. Então, o que acontece é que o narcotráfico na Colômbia, ele ainda é muito forte, mas num dado momento, não dá para comparar com os anos 80 e 90, narco-estado total, anos 80 e 90. Após isso, Plano Colômbia, bases militares, inclusive base militar americana na região, treinaram o exército colombiano. Houve, na verdade, uma desarticulação
de alguns grupos armados do país. E aí o que se diz é que alguns grupos da Colômbia viram uma oportunidade de quê? De migrar para o Equador, porque no Equador você não tinha essa interferência tão forte, esse combate tão forte ao narcotráfico. Então, o Equador tornou-se aí uma rota, inclusive fazendo uso, pegando pelo norte ali da região amazônica, que é uma área conhecida pelos corredores do narcotráfico, tá? O que eu quero dizer para vocês, não é o primeiro caso, nem mesmo no Equador. Há pouco tempo atrás, um prefeito de uma cidade do Equador foi morto também, supostamente por narcotraficantes. E um candidato a prefeito também teria sido morto. Bem, quem é um pouco mais velho, ou eu não sou assim, eu não sou das antigas, né? Eu sou da década de 80, mas eu estudo, então, mesmo quem veio aqui nos anos 90, deve ter gente aqui dos anos 2000, enfim, mas se você acompanhar um candidato muito popular da Colômbia, o Luiz Carlos Galán, ele era favorito a ser o presidente da Colômbia, ele era um liberal, crítico muito forte do narcotráfico, ele tinha prometido reformar o sistema prisional, que é onde fica boa parte do problema do país. Ele foi morto durante o processo eleitoral. O candidato equatoriano que foi morto, algumas pesquisas colocavam ele em 5º lugar. Ele não era o favorito do favorito. Porém, de repente, em um outro processo, ou numa fase 02 da eleição, em um outro turno do processo eleitoral, ele poderia ser um ator importante. Uma coisa que eu notei, eu digo a vocês, eu não estava acompanhando a eleição do Equador, eu não acompanho, sendo sincero com vocês, todas as eleições do mundo, eu acompanho aquelas que me geram interesse direto. A eleição do Equador não é uma eleição, importante para o Brasil, tá? Mas depois que eu passei a acompanhar, eu percebi um dos debates mais fortes dentro do Equador é a questão da violência. Então, tem candidato que tinha candidato que conseguia angariar votos exatamente dizendo, se eu for eleito, eu vou reformular a questão do judiciário, eu vou reformular as prisões, os presídios, enfim, para tentar desarticular esses grupos. Inclusive, hoje, se alguém me perguntar assim, João, qual é o país com narcotráfico mais pesado de toda a América? Alguém sabe aí? Alguém sabe? O narcotráfico no Brasil é muito forte também, é evidente. É uma das vias abertas da América Latina. Mas na minha concepção, o narcotráfico mais forte, acertou quem pensou, o México. No México, uma loucura, tá? Muito forte o narcotráfico no México, tá? E, de alguma forma, os principais cartéis do tráfico, eu teria os comentários para que as pessoas possam se concentrar. Os principais cartéis do tráfico, do narcotráfico no México, eles têm conexões dentro do Equador, com os principais grupos do Equador, não é? E, em outras palavras, a droga passa da Colômbia e do Peru pelo Equador, do Equador Estados Unidos, do Equador México, então tá tudo ali naquele corredor. A título de curiosidade, o Equador hoje tem entre 18 e 20 milhões de habitantes, o Brasil tem mais de 200 milhões, o Equador tem entre 18 e 20. O PIB do Equador, não dá para comparar com o PIB do Brasil, eu estava vendo aqui os dados, bote aí o PIB do Brasil com 1,6 tri. 1,6 tri, tá? Tri. O Equador, você coloca aí 107 bi. 107 bi. Então, economicamente, geopoliticamente, o Equador não tem o peso que o Brasil tem. Mas o que aconteceu no Equador é uma realidade da América Latina. O que aconteceu no Equador é uma realidade do Brasil. É uma realidade do México, é uma realidade da própria Colômbia. Não dá para você dizer o narcotráfico da Colômbia acabou. A Colômbia segue com uma das maiores, se não a maior produção do mundo. O grande temor é que a onda de violência dos anos 80 e 90 possa voltar. E aí você vai ter a polarização sobre a questão do uso do poder de polícia,
sobre o papel do judiciário, sobre a questão do sistema prisional, você percebe que esse acontecimento, ele abre espaço para debates em várias questões que eu digo para vocês que são envolvidas. Eu queria até lembrar uma coisa a vocês. Qual foi o país que em 2021 o presidente foi assassinado? Deixa eu tentar ativar o comentário para vocês responderem. Me diz aí. Teve um país da América Latina, eu considero esse país o mais pobre da América, tá? O presidente ele foi assassinado dentro de casa, na frente da esposa. Os homens entraram e mataram-no. Inclusive, na época, cogitaram que teriam sido colombianos ligados ao tráfico. Exatamente, Jefferson. Foi o presidente do Haiti. Luana. Perfeito. Foi o presidente do Haiti. Isso, Kênia. Haiti. O Jovenel Moïse. Ele foi morto dentro de casa, dentro de um palácio presidencial. Então, não é uma novidade, mas sempre que acontece isso, a América Latina entra em alerta. É uma tristeza porque, pessoal, a América Latina tem a faca e o queijo na mão para dar certo. Geograficamente, a América Latina tem tudo. Condição climática da gente é boa, o solo é fértil, tem muita commodity, tem muita matéria-prima agrícola, produção agrícola de alimentos, tem muita commodity mineral para a indústria, só que a região parece que parou no tempo. Gente, fornecer commodity a vida toda não vai fazer a chave girar. A matéria-prima mais importante do nosso século é o cérebro, é o conhecimento, é a criatividade. Tá? O que acontece? A América Latina se acostumou a produzir commodity e comprar tecnologia. Só que o valor agregado da commodity é uma matéria-prima, é menor. O valor agregado da tecnologia, tem a patente envolvida, tem um estudo, a ciência, é muito maior. Eu vou vender ferro para comprar aço. Estranho. Eu vou vender um lítio para comprar uma bateria de celular. É estranho. Eu vou vender petróleo cru para comprar diesel e gasolina, onde o valor agregado é maior. Ou seja, eu vendo barato e eu compro caro. Fora isso, tem a questão da corrupção, e aí que acaba se tornando algo entrelaçado. Eu falei para vocês, uma das veias abertas. Em paralelo a isso, você tem a questão do narcotráfico. No Equador, o narcotráfico assusta ainda mais, porque a violência lá é urbana. A Colômbia tinha grande atuação do narcotráfico na selva. No Equador, a atuação é urbana, é mais evidente, tem um corredor que dá para os principais portos do país. E aí é isso que está se debatendo, essa a preocupação. Outro detalhe, foi até um aluno meu que perguntou, na quarta-feira, me perguntou, ô João, a economia do Equador é dolarizada. A moeda, o dólar, a economia do Equador é dolarizada. Então, os traficantes também gostam do Equador, porque além do sentimento de impunidade, tem a questão do dólar. Eles vão ter o dólar na mão, que é uma moeda forte, ainda é a moeda mais forte do mundo, então eles usam o Equador para quê? Para lavagem de dinheiro, já que a economia é dolarizada. Aí deixa eu dar um dado para vocês. O Equador em 2017 tinha 5,6 homicídios para cada 100 mil habitantes. 5,6 mil. Vê, em 2017. Em 2022, olha o pulo, 25,32 homicídios para cada 100 mil habitantes. Vê, pulou de 5 para 25. De 5 para 25. O Brasil, só para dar um dado, ele fechou 2022 com 19. 19. Ou seja, em tese, proporcionalmente, a violência do Equador é pior do que a nossa. Meio que o Equador está top 3 de violência. Não que o Brasil seja um exemplo. Todo mundo sabe que não. Tá? Falar aqui, meu Deus do céu. Mas seria o terceiro mais violento. Você tem Venezuela, a Colômbia, Equador, o próprio Haiti, proporcionalmente também. Aí você entra Brasil e companhia. Tá? É isso, turma. Eu tinha comentado numa live. Foi, exatamente. Eu tinha comentado numa live.
Tá bom? Só trouxe isso para deixar vocês atentos. Deixar vocês atentos. Só um detalhe, me perguntaram, e o Níger? O que é que está acontecendo no Níger? Então, uma junta de países da África quer invadir o Níger. Os países querem cercar o Níger e entrar para derrubar os militares. Isso abre um precedente perigoso. Bora juntar 5 países na África, bora entrar no Níger para prender os militares golpistas. Aí os militares já disseram, bora fechar o espaço aéreo, os aviões não podem passar por cima do Níger, fecharam o espaço aéreo e disseram, se entrarem no Níger a gente mata o presidente eleito. O presidente eleito ele está preso, né? O Mohamed ele está preso. Se entrarem aqui, a gente mata o presidente eleito. Não é? Tem tanto país que foi palco de golpe, Guiné, Burkina, o Mali, o Chad. Se essa onda de dar golpe pega e bora entrar no país que teve o golpe para derrubar os golpistas, aí, meus amigos, o caos se estabelece. O problema é muito maior. Aí a ideia foi da Nigéria. A Nigéria precisa resolver o problema interno dela. A Nigéria tem um grupo armado, Boko Haram, um grupo extremista que prega o terror, a guerra santa, quer estabelecer um califado, a moda medieval. O Boko Haram controla o norte e nordeste do país. A Nigéria tem que cuidar do Boko Haram e por aí vai. Gente, é isso aí, tá? É isso. El Salvador. Rapaz, El Salvador tem ganho muita visibilidade porque o presidente, que foi um cara, um outsider, né? Novo, jovem, com a ideia bem de inovação, com a ideia de romper com o sistema antipolítica, o discurso dele contra a criminalidade é um discurso muito enérgico. E ele tem conseguido adeptos. Muitos adeptos dentro do país. Muitos adeptos dentro do país. E aí ele ganhou a visibilidade por conta disso. Visibilidade. Bukele. Ele é tido como presidente linha dura. É um líder que por um lado é visto como um líder autoritário, mas por outro tem conquistado simpatia de parte da população porque ele tem a política, pelo menos na teoria, de tolerância zero. Ele é presidente desde 2019 de El Salvador. Ele é jovem, tem seus 40 anos, 42. É isso. E como tudo que envolve a América Latina, o debate entre esquerda e direita. Algumas pessoas dizem que o assassinato do Fernando, o candidato do Equador, fortalece a direita. Outros dizem que fortalece a esquerda. Cada um com seu ponto de vista. Eu vou acompanhar bem de perto. Bem de perto. Tranquilo? Turma, beijo pra vocês. Final de semana extraordinário. Quem quiser, compartilha o vídeo. Mande aí os comentários. E a gente vai se falando. Tá bom? Antecipadamente, feliz Dia dos Pais. Domingo agora. Para todo mundo que tem essa honra. Essa oportunidade. É o maior presente que eu já ganhei na minha vida. Ser pai de 2 meninas extraordinárias. Minhas crianças. E é isso. Valeu? Sem dúvida, Marina. Forte relação. Concordo com você. No Brasil ainda mais. Valeu? Saúde. Beijão. Simbora, moer. Simbora, turma. Fui.